Vamos falar aqui de precificação de projetos de prevenção e combate a incêndio. E aí nós temos sempre que pensar como fazer isso. Tem vários métodos, várias metodologias que podem ser feitas, né? Algumas pessoas cobram por hora, outras por metro quadrado, outras levam em consideração os fatores das medidas de segurança, porque se a gente for ver, cada projeto é único, né? Vai ter suas características, principalmente projetos mais complexos vão ter medidas de segurança como hidrantes, sprinters, vai ter que fazer a parte de compartimentação, né? Saídas de emergência, luminárias, extintores, são bem mais básicos, né? Voltados ali para PTS, né? Então, nós temos que pensar muito a respeito disso. Lembrando, aqui eu vou mostrar para vocês o sistema de precificação que nós temos na Incêndio Flix, né? Mas é importante também pensar nos outros quesitos que podem influenciar nesse preço. Por exemplo, taxas, eh, impressões, deslocamentos, né? Que a gente tem que pensar, né? Vamos tirar o carro ali, de ir até uma determinada cidade, fazer um levantamento, né? Esses aí nós temos que sempre pensar na composição do nosso custo. Mas vamos mostrar aqui a nossa ferramenta. O que nós vamos ter aqui no sistema de precificação para os projetos? Você vai informar a área, a ocupação que você está trabalhando e as medidas de segurança. Vamos fazer um exemplo aqui com 2.000 metros quadrados. Vamos colocar a ocupação industrial. Vou colocar as medidas de segurança aqui. Acesso a viaturas. Vamos dizer lá que nós vamos ter extintores, hidrantes, luminárias, saídas e sinalização. Que é as medidas, né? A maioria das vezes bem básicas, principalmente quando nós passamos ali de mais de 900 metros quadrados. Nós vamos ter sistema de hidrante, dependendo se, no caso, foi isento, dependendo da atividade. E aí tem medidas complementares, né? Líquidos inflamáveis, outros ali. E aí o que é feito? Nós temos a parte de o primeiro, a metodologia, que é a metodologia mais básica que o pessoal usa, que é o quê? Preço por metro quadrado. A gente vai ter, né, cobrando 5, 4, então vai ser um valor bem variável, né? Então vai ser simplesmente o quê? É o cálculo do valor da, né, área vezes o valor do metro quadrado. Segundo modalidade, o que nós temos? Tem uma tabela da Associação Mineira, né, de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio, onde você define em função do quê? Qual que é, por exemplo, projeto com hidrante, né? Aqui no caso, ele colocou 2,59 um metro quadrado e no mínimo 3,344. Pode ser que tenha variação nessa tabela depois, né? Mas na última atualização que eu tive acesso, era esses valores aqui. Vamos para o método 3. O método 3 consiste o quê? Você leva em consideração a dificuldade relativa à ocupação, né? Por exemplo, se a gente pegar uma edificação residencial, ela é bem mais fácil de você fazer ali prédios verticais, multipavimentos, então é bem mais fácil. Mas se você pegar a indústria, você pode ter outros fatores ali que vai, né? Áreas muito grandes, ter parte de compartimentação. Então você tem esses quesitos. E também os fatores relativos a medidas de segurança. Estamos falando ali, cada medida de segurança vai ter o seu fator que vai fazer essa somatória e vai chegar num valor aqui. No caso, chegou em R$ 6.120. E o último metodologia é o quê? Valor da hora técnica. Então, qual é o valor da sua hora técnica? E você vai informar as horas de estimadas para aquele serviço. Vai gastar 10, 15 horas. Quanto você vai gastar? Vamos gastar aqui, por exemplo, umas 15 horas. E aí do lado, o que nós vamos ter? Vamos mostrar a média, né? A ferramenta vai mostrar a média sugerida, a metodologia para cada um, né? Um que usa por metro quadrado, outra a tabela da AMEI, outra é a ocupação e outro é a hora técnica. E aí a gente vai ter esses valores e a média. Mas aí, o que acontece? A gente pensou muito aqui na hora que eu estava desenvolvendo a precificação, é como é que a gente faz para calibrar isso, né? Por exemplo, um metro quadrado é fácil. Você vai olhando, às vezes, valor de mercado, uma coisa do tipo. Hora técnica, você vai fazendo esses testes, né? Mas você tem que calibrar isso. Como é que você vai fazer?
para calibrar? Você pode fazer o seguinte: cadastrar vários projetos aqui, né, com as mesmas descrições que você fez. Depois de você cadastrar esse projeto, ele vai ter os projetos salvos aqui, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar aqui uma indústria. Vamos colocar aquela indústria que nós cadastramos, ó. 2.000 metros quadrados. Eu vou gastar 12 horas, né? E vou ter, vamos dizer que eu fechei o valor ali por R$ 7.000. Vou marcar as medidas de segurança, acesso a viaturas, vamos colocar extintores, hidrantes, saída de emergência, sinalização e vamos salvar aqui. Feito salvar, você vai ver que eu já tenho outros aqui, né, que eu fiz de testes. Ele vai mostrar a respeito aqui dos valores, né, que a gente tem a média e os valores onde que tá. O teste 2 aqui está aqui, aqui nós temos a indústria e temos o outro aqui, né? Então, todos eles aqui que foram lançados. E aí, quando você lançar, você pode ajustar a metodologia 3. O que que é a metodologia 3? É aquele método que você leva em função o fator de ocupação e você leva também os fatores das medidas de segurança. E aí você pode fazer, né, uma calibragem, né, na metodologia número 3 aqui desses fatores, para você ver como é que está acontecendo, se você quer mexer ou não. Se você quiser simplesmente editar esses fatores, você pode, né, clicou aqui, você vai editar todos esses fatores. Primeiro, os fatores das medidas básicas, as medidas complementares e os fatores em função da ocupação. Então você consegue aqui de maneira fácil e simples aqui e principalmente, né, você vai nessa parte de calibrar, você vai o quê? Salvando, né, vários casos aqui para você ver a respeito da metodologia 3, né? E principalmente, né, quando a gente chegar no final da metodologia 4, sempre a gente vai conseguir fazer essa comparação. Por quê? Às vezes é importante a gente fazer essa comparação de maneira mais precisa possível para a gente ter a noção de, por exemplo, né, no caso das nossas horas técnicas aí, se está adequado, né? Será que vamos dizer, será que eu estou gastando mais tempo nesse serviço ou não? Como é que está isso, né? E principalmente para a gente, no caso do calibrar, você vai conseguir pegar o quê? Valores e referências para você ver o mercado e lançando ali até você chegar num denominador suficiente ali para você trabalhar, né? Até porque, se a gente for olhar a questão de preço, sempre vai depender da quantidade de medida de segurança para você fazer essa análise, da região onde você trabalha, né? Tem regiões que os valores, né, são menores do que outras regiões, né? Nosso Brasil é muito grande, então, no caso aqui de Minas Gerais, tem regiões que eu já vi preço de projeto de incêndio de 7, R$ 6, como eu já vi locais, por incrível que pareça, ser R$ 2 o metro quadrado. Então você tem essa diferença, né? Então é importante a gente ter uma metodologia para a gente analisar, né, quantas horas técnicas, analisar por metro quadrado, analisar em função de fatores, ter uma tabela de referência, né? No caso, quando a gente está usando aqui a tabela do estado de Minas Gerais, mas quem tiver sugestões também pode encaminhar essas sugestões que nós vamos também implementar outros tipos de tabela ou outros tipos de metodologia para você também precificar e ter uma noção de qual o valor que você vai cobrar dos seus projetos de prevenção. Então, muito obrigado por estar aqui, por ter visto esse vídeo. Então, eu sou André Martins, engenheiro civil, especialista em projetos de prevenção e combate a incêndio, né? Eu tenho, né, a plataforma Incêndio Flix, onde nós temos diversas ferramentas. O sistema de precificação é uma delas, né? E lá temos também ferramentas para você definir as medidas de segurança, definir, por exemplo, a carga de incêndio, né? E diversas outras.